Olá, minhas joaninhas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar um conto de terror para vocês. Então eu já quero saber de vocês aí nos comentários se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se vocês querem que eu traga mais textos de terror ou até mesmo creepypastas para vocês. Se vocês estão gostando do canal, já deixa o like. Quem não for inscrito ainda, se inscreve, ative os sininhos para notificações e bora para nossa história de hoje. Você acredita que uma casa pode roubar a sua identidade? Na história de hoje, um homem perdido em uma estrada desconhecida encontra abrigo em uma casa antiga. Mas o que parecia ser apenas uma noite de tempestade logo se transforma em um pesadelo impossível. Uma casa esquecida pelo tempo. Um espelho que não deveria existir. E um reflexo disposto a tomar o seu lugar. Apaguem as luzes, coloquem os fones de ouvido e prepare-se para conhecer a casa no fim da estrada. Eduardo sempre passava pelo mesmo caminho ao voltar do trabalho, mas naquela noite a chuva o obrigou a procurar um atalho. Acabou pegando uma estrada de terra que nunca havia notado antes. O GPS não funcionava, e quanto mais avançava, mais a escuridão parecia engolir os faróis do carro. De repente, o motor apagou. Eduardo desceu, praguejando, e viu que havia parado diante de uma casa antiga, enorme. Cercada por árvores retorcidas, todas as janelas estavam iluminadas por uma luz fraca e amarelada, como se houvesse uma festa lá dentro. Bateu à porta em busca de ajuda. Ela se abriu. Lentamente, sozinha, revelando um salão vazio, mas cheio de móveis cobertos por lençóis brancos. O cheiro era de mofo e terra úmida. Eduardo chamou, mas ninguém respondeu. Então ouviu passos no andar de cima, pesados, lentos, arrastados. Um frio percorreu sua espinha. Mesmo querendo sair, percebeu que a porta pela qual havia entrado estava agora trancada. Subiu a escada com as pernas tremendo e a cada degrau os passos se calavam, como se quem estava lá em cima soubesse exatamente onde ele estava. Ao alcançar o corredor, viu todas as portas fechadas, exceto uma, no fim, entreaberta. De dentro, viu uma respiração ofegante, como se algo esperasse por ele. Com a garganta seca, empurrou a porta. Dentro, apenas um espelho imenso ocupava a parede. Eduardo se viu refletido, mas a imagem sorria, mesmo ele estando paralisado de medo. O reflexo ergueu a mão lentamente e apagou a luz do quarto. No escuro, a respiração ofegante agora vinha atrás dele. Eduardo não conseguiu se mover. O quarto estava mergulhado na escuridão e a respiração atrás dele era tão próxima que sentiu o ar quente em sua nuca. Tremendo, virou-se de uma vez. Mas não havia ninguém, apenas o espelho refletindo sua própria silhueta. Mas algo estava errado. No reflexo, ele não estava de costas, estava de frente e continuava sorrindo. De súbito, o reflexo deu um passo à frente. Eduardo recuou, tropeçando no chão de madeira, mas a imagem no espelho avançava, como se a superfície não fosse uma barreira. O vidro começou a se rachar, estalando como gelo fino, até que uma das mãos refletidas atravessou, pingando algo escuro e espesso. Eduardo correu para fora do quarto, descendo as escadas em desespero. O som de vidro se quebrando ecoava atrás dele. Tentou abrir a porta da frente, mas estava trancada, como se nunca tivesse tido maçaneta. Ele bateu, chutou, gritou, nada.
Foi então que percebeu que todas as janelas da casa estavam cobertas por madeira pregada de dentro para fora. Era impossível que tivesse visto luz ao chegar. O som de passos retornou, agora descendo lentamente a escada. Eduardo se encolheu no canto da sala, o coração disparado, tentando controlar a respiração. No entanto, não era só o barulho dos passos que ecoava. Vinham vozes também, baixas, sussurradas, como um coro repetindo seu nome. Eduardo, Eduardo, Eduardo. Ele ergueu os olhos. No teto, várias rachaduras se abriram e por entre elas escorria aquele mesmo líquido escuro do espelho, pingando sobre os lençóis que cobriam os móveis. O pano absorvia e formava manchas que pareciam silhuetas humanas sentadas, como se alguém estivesse escondido sob cada um deles. De repente, todos os lençóis se moveram ao mesmo tempo. E Eduardo percebeu que não estava sozinho naquela casa. O coração de Eduardo parecia martelar dentro da cabeça. Os lençóis que cobriam os móveis se mexiam, inflando e contraindo, como se respirações profundas viessem debaixo deles. Lentamente, as silhuetas começaram a se erguer. Um por um, os panos escorregaram para o chão. O que estava por baixo não eram móveis, eram pessoas, ou o que um dia já tinha sido. Seus corpos estavam rígidos, com a pele pálida, os olhos fundos e a boca costurada por linhas grossas e negras. Mesmo assim, um murmúrio saía de suas gargantas, ecoando como um vento passando por seus ossos. Eduardo, você chegou tarde. Ele recuou até encostar na parede. O cheiro era insuportável. Mistura de ferro, mofo e algo podre. Tentou correr para a escada, mas o reflexo que havia saído do espelho já estava ali, bloqueando sua passagem. Ele mesmo, mas não era ele. O outro Eduardo tinha olhos totalmente negros e um sorriso que se abria até quase rasgar o rosto. Segurava na mão um pedaço de vidro quebrado, gotejando o mesmo líquido escuro que caía do teto. Você não devia ter vindo por aqui, mas agora não há saída, disse o reflexo, com a voz idêntica, porém grave e arrastada. As figuras de boca costurada começaram a se aproximar, arrastando os pés pelo chão. Eduardo correu em direção a uma porta lateral, empurrou com força e, para sua surpresa, ela se abriu. Atrás não havia outro cômodo, apenas um corredor estreito, sem fim, iluminado por luzes que piscavam. A cada vez que a luz falhava, ele percebia que o corredor mudava. Ora estava cheio de retratos antigos, ora repleto de portas fechadas, ora com cruzes e símbolos riscados nas paredes. Os sussurros o seguiam, os passos também. E a cada vez que olhava para trás, o reflexo estava mais perto. O corredor parecia não ter fim. Eduardo corria, mas sempre chegava ao mesmo ponto. Uma porta de madeira escura, marcada por arranhões profundos, sem alternativas, abriu. Do outro lado, encontrou uma sala circular, iluminada apenas por velas gastas que derretiam lentamente sob crânios usados como castiçais. No centro havia um grande espelho oval, rachado, apoiado contra a parede, mas não refletia nada. Era apenas uma superfície negra e opaca, como água parada. De repente, uma das figuras de boca costurada entrou na sala, mas dessa vez não avançou. Ficou de joelhos, como se estivesse reverenciando algo.
Eduardo ouviu novamente a voz grave vindo do espelho. Eu fui o primeiro a morar nesta casa. A superfície escura começou a se agitar, mostrando imagens distorcidas. Um homem de terno antigo, sentado em uma poltrona, escrevendo em um diário. Aos poucos, sua face se transformava. Os olhos escureciam, a pele murchava e a boca se rasgava em um sorriso impossível. Construí estas paredes com minhas próprias mãos para aprisionar o que me seguia, mas descobri tarde demais que a casa não prende monstros, ela os multiplica. Eduardo reconheceu o rosto do homem, era o mesmo que havia visto no reflexo. Desde então, todos que entram aqui deixam um pedaço de si e ganham um reflexo que nunca mais os abandona. Nesse momento, Eduardo sentiu algo gelado tocar seu ombro. Virou-se e viu seu reflexo novamente, sorrindo, segurando o vidro ensanguentado. Mas dessa vez, percebeu que não era apenas perseguição, era substituição. O reflexo sussurrou quase com ternura. Eu sou você, e você é só mais um convidado. As figuras de boca costurada começaram a cantar em murmúrios e o espelho negro brilhou como se pedisse um sacrifício. O toque gelado no ombro quase paralisou Eduardo, mas o instinto falou mais alto. Ele girou o corpo e empurrou o reflexo com toda a força contra o espelho negro. O vidro rachou com um estrondo, espalhando estilhaços pelo chão. O reflexo caiu, mas ao invés de se ferir, se desfez em fumaça escura, que se espalhou pelo ar como se respirasse. Eduardo aproveitou o momento e correu em direção à porta, mas atrás de si ouviu as figuras de boca costurada soltarem um grito abafado, como se o ar escapasse de dentro delas. As velas apagaram de uma só vez. No escuro, Eduardo tateou as paredes até encontrar outra saída, uma escada estreita em espiral, descendo fundo. O ar ficou mais pesado a cada passo, cheirando a ferrugem e podridão. Ele sabia que estava indo para o coração da casa, mas não havia escolha. Ao chegar ao fim, encontrou uma porta de ferro, enferrujada, quase impossível de abrir. Com esforço, conseguiu empurrá-la. Do outro lado, uma sala úmida, cheia de marcas de unhas nas paredes, como se muitas pessoas tivessem tentado sair dali. No centro, havia um diário aberto sobre uma mesa coberta de poeira. Eduardo o folheou às pressas, lendo trechos escritos em caligrafia tremida. A casa se alimenta de nós. Cada reflexo roubado fortalece sua essência. Só há uma saída: oferecer ao espelho algo que ele nunca possa refletir. De repente, ouviu passos pesados descendo a escada atrás de si. O reflexo estava voltando, mais sólido, mais real, como se fosse o verdadeiro Eduardo. Com as mãos tremendo, ele agarrou um dos estilhaços do espelho que havia trazido preso ao casaco e se posicionou. Se a casa queria um sacrifício, ele teria que decidir rápido: entregar sua própria vida ou destruir aquilo que era sua sombra viva. A respiração dele acelerava. A fumaça escura já invadia a sala. O reflexo estendeu a mão sorrindo. Não lute. Você já é meu. Eduardo segurava o estilhaço de vidro com tanta força que sua mão sangrava. A fumaça escura se espalhava pelo chão, subindo até os joelhos, queimando a pele como gelo. O reflexo avançava devagar, confiante, como um predador se aproximando da presa já exausta. Ele ergueu o vidro,
pronto para atacar, mas por um instante viu o próprio rosto no reflexo, cansado, desesperado, os olhos cheios de lágrimas. Era como se estivesse olhando para um espelho verdadeiro, não para uma entidade. Eu sou você, sussurrou a voz, ecoando dentro de sua mente. E você sempre foi eu. O estilhaço caiu de sua mão. Antes que pudesse reagir, o reflexo o agarrou pelo rosto e o puxou para dentro da escuridão. Eduardo tentou gritar, mas o som se perdeu, engolido pelo vazio. Dentro do espelho, sentiu-se afundar em algo espesso e gelado, como se estivesse sendo sepultado vivo em água negra. Os sussurros ao redor se transformaram em gargalhadas abafadas. A última coisa que viu foi sua própria imagem sorrindo de pé, livre do outro lado, enquanto ele se afogava na superfície escura. Quando a casa voltou ao silêncio, o reflexo caminhou até a porta de ferro e a abriu sem esforço. Agora, Eduardo era mais um dos convidados, preso na escuridão, sua boca costurada como os outros. E a casa, satisfeita, aguardava o próximo viajante perdido pela estrada. E assim termina a história de Eduardo. Ou talvez não. Porque se a lenda dessa casa foi verdadeira, o homem que saiu por aquela porta não era mais Eduardo. Era apenas seu reflexo usando seu rosto. E a casa continua lá, escondida no fim de uma estrada que ninguém se lembra de ter visto antes, esperando o próximo viajante perdido. Mas agora eu quero saber de você. Se encontrasse um espelho que mostrasse algo diferente da realidade, você teria coragem de olhar novamente? Deixe sua resposta nos comentários. E se gostou da história, inscreva-se no Joaninha Criminal, ative o sininho e volte para mais mistérios, casos e histórias que vão tirar o seu sono. Até a próxima!